Oi, família! Meu nome é Cristiano Lopes, eu estou retornando com a parte de papiloscopia propriamente dita, nas nossas aulas de noções de identificação. Na aula passada a gente tratou dos detalhes da epiderme, da derme, como é que são formadas as papilas dérmicas, né? Aquelas estruturas cônicas, como eu desenhei para vocês. E estava até pensando aqui, primeira aula a gente começa meio travado, né? Aquela parte de medicina legal, aí agora a gente já começa a se soltar, principalmente aqui no estúdio, que a gente não tem alunos para poder servir de termômetro como é que a aula está andando, mas acho que agora é uma parte que, como eu havia falado para vocês no primeiro encontro, que é uma parte que vocês podem muito facilmente tentar até gabaritar na prova, tendo esse conhecimento aí de papiloscopia, porque não tem muita dificuldade lógica, né? Não tem muito o que decorar, a gente é um entendimento, e eu vou tentar facilitar para vocês o máximo possível essa parte da papiloscopia em si. Uma grande confusão que pessoas fazem com relação a digitais, a pessoa fala, porque eu tenho a minha impressão digital, minha impressão digital é não sei o quê. Da mesma maneira que acontece com um carimbo ou com uma impressão de impressora, a impressão é aquilo que você imprime em algum lugar. Então essa é a primeira falha que se comete entre diferenciar o que é o desenho digital e a impressão digital, ou seja, o desenho que eu tenho no meu dedo e a impressão que esse desenho cria em alguma superfície. Então o que acontece? Eu tenho uma impressão digital, né? Eu tenho um desenho digital. Quando eu intinto esse desenho digital e decalco no papel, aquilo no papel é a impressão digital de um desenho digital. Então o que acontece? Por óbvio, ele vai ser espelhado, né? Então, por exemplo, se eu carimbo, né, a minha mão direita, encho ela de tinta aqui, ela é minha mão direita. Na hora que eu bato lá no papel, ela não parece que é a mão esquerda? Ela não inverte? Mesma coisa o desenho. A partir do momento que eu carimbo ele vai inverter o lado. Então, quando eu olho aqui vai ser de um jeito, quando eu bato vai ser de outro, tá? Então, são alguns conceitos iniciais. O conceito de desenho digital, que é o que tem aqui na minha polpa da digital, e a impressão digital, que a gente chama também de datilograma. São o mesmo nome, né? Impressão digital e datilograma é aquilo que foi impresso, tá? Então, vamos lá, conceitos. Desenho digital, pode vir comigo na tela, é a figura formada pelas cristas papilares da falangeta. A falangeta, vocês lembram, né? Falange, falanginha, falangeta. Então nós temos lá o dedo, né? Falange, falanginha, falangeta. Falangeta é aqui de cima, onde nós temos as cristas papilares e a figura formada aqui é o desenho digital. Então o que acontece? Datilograma ou impressão digital é a reprodução do desenho digital. Então se eu tenho um desenho digital nesse formato aqui, na hora que ele vier para o papel, ele vai vir espelhado. Então ele vai vir mais ou menos assim, né? Ele vai vir, se ele era, vamos pensar aqui, se ele era nesse sentido, na hora que eu botar ele no papel, ele vai ficar nesse outro sentido. Ele vai ficar invertido. Então o desenho digital está na ponta do meu dedo e o datilograma ou impressão digital é a que eu faço no papel. Então, pessoal, não cometam esse erro de dizer, não, minhas impressões digitais. Não, aqui eu tenho desenhos digitais. Aqui são minhas papilas que estão aparecendo aqui. O reflexo da papila dérmica está lá dentro. A papila dérmica, ela se sobressai na epiderme. Essas cristas papilares, quando entintadas, ou com suor ou algum outro tipo de líquido, ela vai decalcar alguma coisa e vai virar uma impressão digital. Então, a impressão digital é o carimbo. Então, quero que isso fique muito claro aí para vocês. Seguindo, turma, nós temos elementos que caracterizam um datilograma. Então, como a gente já viu, o datilograma é o quê? Datilograma é a impressão digital, ou seja, é aquilo que não está no meu corpo mais. É aquilo que foi decalcado numa superfície, que foi feita às vezes. Só retornando para mim, não necessariamente precisa ser um entintamento. Pode até voltar. O que acontece? Às vezes quando você é entintado, beleza, mas muitas vezes ela é uma latente.
Latente, o que a gente fala que é uma latente? É alguma coisa que você não está conseguindo ver ainda. Você tem que usar um revelador para virar um fragmento e você conseguir decalcar ou tirar uma foto. Então, o que acontece? Você tem a impressão digital, ela pode ser feita às vezes em massa de vidraceiro. Aconteceram situações aí de colegas conseguirem às vezes chegar numa positivação num laudo de criminosos que arrancaram um vidro. Eles cometiam o crime, mas para não ficar muito na cara, parecia que a coisa tinha sumido, eles arrancaram o vidro e colocaram de volta o vidro e massaram. Na massa de vidraceiro, o camarada, por ter firmado a massa, ele ficou aquela impressão digital. Quando você pega aquela massinha de brincar, né, de modelar, e você enfia o dedo assim, fica lá os dedinhos certinho. Mesma coisa aconteceu na massa de vidraceiro. E aí os colegas conseguiram fazer um levantamento e conseguiram chegar ao indivíduo lá que tinha feito aquele negócio de arrancar o vidro e colocar o vidro no lugar. Então o datilograma ele pode ser também moldado, que a gente fala, né? Ele é moldável. Então nós temos alguns elementos que compõem essa impressão digital, que na verdade são um reflexo, né? É o negativo do meu desenho digital. Então vamos lá, turma. Nós temos no datilograma, vindo comigo na tela, nós temos as cristas papilares, ou seja, é aquela parte que fica para fora, né, da nossa serrinha lá que eu fiz, as cristas estão em cima. E nós temos sulcos interpapilares ou intercristais. Por quê? Fica entre as papilas ou entre as cristas. Então, interpapilares ou intercristais, que são as partes que a gente pode chamar de valha aqui, ó. São os sulcos. Que quando você entinta em preto, é a parte que fica branca. Essa parte aqui, quando você entinta em preto, é a parte que fica preta. E essa parte que é o sulco fica branco. Nós temos, além disso, os poros, os pontos característicos, os sistemas de linhas, as linhas diretrizes e os deltas. Bom, com relação, vou até pegar aqui uma tela em branco. O que ele está falando aqui que seriam esses poros, pontos característicos, sistemas de linhas, linhas diretrizes e deltas? Vamos falar para vocês aqui agora. Nós temos aqui um dedo. Vou fazer bem grande para vocês entenderem aqui como funciona. Aí você tem aquela linha ali, quando você dobra o dedo, fica aquelas linhas ali no meio. Quando nós temos aqui o dedo, nós temos os desenhos das digitais. Vou fazer o desenho mais simples que tem, que é um mais semelhante a isso aqui, ó. Tem um triângulozinho aqui. E vamos lá. Tudo bem. Isso aqui a gente vai ver lá na frente é um verticilo. Isso aqui seria um verticilo. Não é o Cláudio Versilo lá, o não sei o que não. É o verticilo. Vamos lá. Qual é a característica desse verticilo? Ele apresenta certas linhas e tem pontos característicos aqui. Tudo bem. Quando você tem uma linha preta, aí vem uma linha branca no meio, outra linha preta, uma linha branca. Então aqui, ó, na linha preta, por incrível que pareça, quando você entinta, é onde ficam os poros. Eles ficam logo aqui, ó. Então, nesses poros que eu desenhei para vocês, isso aqui seria aquela parte preta, tá? Quando você tira a carteira de identidade, meteu o dedão lá, ficou preto, e aí entre um e outro branco. Então aqui nós temos as cristas, né? E aqui os sulcos. As cristas papilares e os sulcos interpapilares ou intercristais, né? Que ficam entre as cristas. E nesse meio aqui nós temos poros. Então pode voltar para mim. O que acontece? O que nós temos aqui então no dedo? Na parte mais alta, que seria essa parte do cone, pode voltar, nós temos esses poros que ficam ali muito pequenos. Às vezes o entintamento é tão bem feito que a nível microscópico, você consegue determinar que é um indivíduo pela distância de um poro e outro dentro dessa linha. É um detalhe tão minucioso que você consegue perceber que tem muitos poros um próximo do outro, o outro é um pouco mais afastado, não sei o quê. Isso aí também é único, porque a distância de poros também é variável. Então, às vezes, os poros nas cristas papilares conseguem definir se uma pessoa é ela ou não. E a gente chama isso não de papiloscopia. É uma dos ramos da papiloscopia que a gente vai chamar, pode voltar na tela, essa análise aqui a gente chama de poroscopia. Por quê? É a análise das impressões digitais por meio dos poros. Então vamos lá. Nós temos então
por exemplo, essa impressão digital, que é um verticilo, que eu desenhei para vocês. Então nós temos aqui, ó, as cristas, os sulcos, os poros, que vai definir uma ciência denominada poroscopia. Além disso, nós temos pontos característicos, nós vamos ter uma tela só sobre esses pontos característicos, e nós temos sistemas de linhas, que eles são formados, os sistemas, eles são formados a partir das linhas diretrizes. E onde as linhas diretrizes se encontram, nós temos os deltas. O que são os deltas, então? Vou apagar aqui para vocês o nosso verticilo e os nossos poros aqui. Quando você tem lá o dedo, nós temos essa prega, que a gente chama de prega interfalangiana. Então nós temos aqui uma mais para baixo ainda. Essa primeira de cima, a gente chama essa primeira de baixo, é a prega interfalangiana proximal, e essa é a prega interfalangiana distal. Nós temos um conjunto de linhas que vai se formando paralelo aqui a essa prega. Chega um determinado momento, tem uma que vem paralela a essa e ela começa a se afastar. E ela volta e se aproxima aqui. O que acontece? Essa primeira linha que está aqui embaixo, vou mudar até a cor, que eu vou desenhar ela em azul, essa aqui, ó. E essa primeira aqui, que se distancia dela, a gente chama de linha marginal. Então nós temos uma linha marginal inferior e uma linha marginal superior. Esses sistemas de linhas marginais, eles vão formar um conjunto de linhas aqui em cima que são paralelas a essa de cima e uma linha de baixo que são paralelas às linhas de baixo. E no meio vai formar um outro conjunto de linhas que não tem nada a ver. São paralelos entre si, mas formam três sistemas. Então nós temos esse sistema daqui, esse daqui e o do meio. Então vocês viram que foram linhas marginais que formaram sistemas. Então por isso aqui, ó, nós temos sistemas de linhas, que é aquele grupo de linhas, e nós temos essas linhas diretrizes, que são aquelas duas principais que se afastaram. Quando esses sistemas se misturam, eles se chamam delta. Então o que é um delta? É isso que ficou formado aqui, ó, um triângulo. Ó. Tem um triângulo de um lado e um triângulo do outro. No caso, como aqui nós temos dois triângulos, nós podemos falar que isso aqui então é um verticilo. A gente vai chegar lá na frente daqui a pouquinho. A gente vai falar de tipos mais para frente. Então, quando nós temos o encontro dos sistemas de linhas, nós vamos formar deltas. Então, o que são os deltas? Pontos característicos adotados pelo INI, que é o Instituto Nacional de Identificação, que também vai ser adotado pelo II de vocês, que é o Instituto de Identificação da Polícia Civil. São pontos característicos da classificação dos deltas. Então, nós temos um delta ponto, que é acidente semelhante ao sinal gráfico do mesmo nome. Nós temos um delta ponta de linha e um delta ilhota. O que seria isso, turma? Eu tenho lá, ó, o dedo, faz aquele conjunto de impressões digitais. Nós temos aqui um triângulo, só que no meio desse triângulo aqui tem um ponto. Faz assim, ó. E aí vem um conjunto de linha, e vem para cá, e aí tem um ponto. Então esse delta a gente chama de delta ponto. Um delta ponta de linha, nós temos lá o verticilo, e aí um delta ponta de linha, ele vem aqui, faz isso, aí essa outra aqui faz uma ponta assim, ó. Só fica uma ponta de linha aqui, ó. Ele faz isso aqui e vai embora. Então é um delta ponta de linha. Um delta ilhota, nós temos lá o dedo, aí nós temos esse delta formado aqui, e aí ele faz um negócio assim, ele não faz um ponto nem uma linha, ele faz um negócio assim e vai embora. Isso aqui é um delta ilhota. E tem vários tipos de delta. Isso aqui foi só para um exemplo de vocês. Isso já está num nível mais avançado, já é um subtipo de delta.
Então nós temos o delta bifurcação, o delta trípode e o delta ângulo. O que eu quero que fique claro para vocês é que numa impressão digital nós temos diversos pontos característicos. Tá? E isso aqui é que serve para diferenciar uma impressão digital de outra. Então vou colocar agora aqui em vermelho para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Nós temos vários nomes aqui e isso não importa para vocês, isso com certeza não vai cair porque é um tipo fundamental que vai ser importante que vocês estudem. Então vocês vão estudar tipos fundamentais. Mas vocês lembram quando foi falado, pode voltar para mim, que nós temos pontos característicos e que aqueles cones ali das papilas dérmicas, elas variam conforme o número, o sentido, a direção e a forma. Então, aqueles vários cones alinhados, eles formam linhas. Quando eu falo como se fosse uma cadeia de montanhas. Então, vai formar uma cadeia de montanhas ali. Essa cadeia ela vai se dividir, vai se juntar, vai formar triângulo, vai formar os cones alinhados. Daqui a pouco o cone pula para um outro lado. Então, nós temos diversos tipos de formações de desenho conforme a organização desses cones que eu falei para vocês, que são as papilas dérmicas. Então, voltando para a tela, percebam uma coisa aqui nessa tela. Nós tínhamos, lembra que eu falei que são várias linhas que são quase paralelas, ó. Estou fazendo aqui o desenho em vermelho subindo. Para quem não está percebendo, estou fazendo o desenho aqui de baixo para cima. Tudo paralelo, ó. Aí vem paralelo, 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 ó. O que aconteceu com essa aqui e essa aqui, ó? Elas começaram a divergir, né? Divergiu aqui, ó. E divergiu, começou aqui, aí essa, estava vindo bem, aí veio essa daqui e divergiu, ó. Abriu aqui e uma foi para cada lado. O que aconteceu aqui no meio? Formou um triângulo de um lado e um triângulo do outro. Então nós temos linhas diretrizes marginais, que é essa aqui, que fez mais ou menos esse formato, e uma linha diretriz basilar, aqui, ó. Vocês perceberam que ficaram várias linhas paralelas aqui em cima e várias linhas paralelas aqui embaixo, formando um núcleo. Então nós temos diversos sistemas de linhas. Esse, por exemplo, aqui, ó. A gente vai voltar, vamos primeiro matar essa parte do delta. Mas esse sistema de linhas aqui, ele vai formar um sistema nuclear, que é esse sistema do centro, vai formar um sistema marginal e um sistema basilar. E você consegue identificar o tipo fundamental, ou seja, que tipo de desenho é esse, independente dessa quantidade de linhas, com essa quantidade de pontos, etc., pela quantidade de deltas. Temos 1 e 2 deltas. A gente vai conseguir saber o tipo fundamental conforme a quantidade de deltas que apresenta esse datilograma ou essa impressão digital. Então, quando vier o termo datilograma, é o que foi carimbado. Lembrem disso. Isso aqui é um datilograma de um verticilo. Então, vamos lá. Tratando com vocês do delta. Em datiloscopia, é o espaço triangular, por isso o nome delta, né? Vem da letra grega, delta. Em datiloscopia, é o espaço triangular formado por 3 sistemas de linha que, correndo paralelos, encurvam-se em direção oposta, deixando espaço em branco, triangular, dotado ou não de referência, como aquelas apresentadas atrás ali. Ou seja, nós temos aqui, ó, eram 2 linhas que seguiam paralelas e vão seguir em direções opostas, ó, uma para cima e outra para baixo. E aí vai formar diversos tipos de triângulo, que tem uma bifurcação no meio, é trípode, um ângulo, uma ponta de linha, ponto ou ilhota. Então nós temos aqui o que a gente chama de delta. Então encurva-se em direção oposta, deixando espaço em branco. Isso aqui são as variações de delta que existem, ó, mas vão formar um triângulozinho lá. Pode olhar até cada um checar o dedo aí de vocês, que vocês vão perceber isso. A área é compreendida entre os sistemas de linhas. Então o delta, quando você tem um sistema de linhas nuclear, marginal e basilar, você tem entre eles aqui o que a gente chama de delta, que é um triângulo. Delta ambíguo não aparece no datilograma ou mesmo no desenho digital. Tem existência abstrata. O que acontece? Pode voltar para mim. A parte que tem mais riqueza de linhas, por incrível que pareça, é o delta.
Por quê? Ele consegue juntar os três sistemas, né? Você tem duas linhas que vêm juntas e elas vão e se separam. Elas se separando vai formar um triângulo ali com o sistema do núcleo, que a gente chama aquela parte mais do meio do dedo. Às vezes, quando você faz o entintamento lá no concurso público, o camarada simplesmente bate o seu dedo e levanta, o que acontece? O seu delta, às vezes, ele é muito fora do seu desenho digital. Ele fica para fora aqui. E como ele fez batido, na hora que você suspende, o delta não apareceu entintado. Ou não apareceu no scanner. De alguma maneira, o teu delta ficou fora. E é uma região muito rica de detalhes. Quando você faz uma perícia papiloscópica, que você tem que comparar suspeito com, né, o que você tem no seu banco de dados lá, é esse local que você encontra mais pontos característicos para você fazer um confronto. E geralmente quando você tem 12 desses pontos, seja uma ponta de linha, um ponto, uma ilhota, um encerro, que são diversos nomes de pontos característicos, você consegue definir com 12 pontos que, se forem 12 pontos coincidentes, é a mesma pessoa. É o suficiente. É um jogo de 7 erros, só que em vez de 7 erros são 12. Então, nesse caso aqui, o delta ambíguo, ele ou não saiu no desenho, ou pior, quando às vezes você olha o seu digital, você sabe que se a sua linha continuasse, ela extrapolou aqui, ó, ela vai passando, na hora que ela chega aqui quase na altura do lado da unha, já não é mais, já vira poro, não vira, já é um tipo de pele diferente, já não tem essas linhazinhas. Chega uma hora aqui que elas acabam. E aí, às vezes, o delta está lá fora. Isso é muito raro acontecer, tá? Mas você sabe que ele existe, pela forma que as linhas estão se manifestando. Então vamos lá. Papiloscopia. As linhas papilares da polpa digital são as que mais interessam à papiloscopia, que são o quê? A datiloscopia. Lembra quando eu falei para vocês, pode voltar para mim, que o primeiro cargo que existia em 1900 e pouco era de datiloscopista, não era papiloscopista. Porque o que importava realmente eram as cristas, né, os desenhos papilares da ponta dos dedos. O da palma da mão e o da sola do pé não importavam muito. E até hoje não importam tanto. A gente não tem um banco. Você não chegou lá quando foi tirar a carteira de identidade, o pessoal mandou você meter a mão, né, num papel e formou lá um cadastro seu com a palma da sua mão. Mas, geralmente, locais de crime que a pessoa botou a mão, apoiou, pulou, saltou por cima, ou estava descalço, né, e entrou, pisou em algum lugar, você tendo suspeito, a gente faz o levantamento da palmar ou da plantar, que é da planta do pé, e você tendo suspeito, você faz a comparação do mesmo jeito, que as linhazinhas são as mesmas, existe delta do mesmo jeito, existe ponta de linha do mesmo jeito, existe ponto, existe encerro, existe ilhota, existe tudo isso que a gente pode fazer a comparação também na palma da mão e na sola do pé. Então, retornando aqui para mim na imagem, as linhas papilares da polpa digital, ou seja, polpa digital é essa parte carnuda do seu dedo aí, no centro do seu dedo. Então essas linhas são as que mais interessam a papiloscopia, que é o subramo da datiloscopia. As impressões datiloscópicas possuem maior funcionalidade quanto à forma de reprodução, tanto para coleta quanto para vestígio em local de crime. Por quê? Pode voltar para mim. Dificilmente uma pessoa ela vai apoiar alguma coisa sem apoiar ou segurar com a ponta dos dedos, apoiando. Geralmente ela não vai apoiar só a palma ou só, né? Ele vai botar a mão em alguma coisa, vai segurar um revólver, vai segurar uma pistola, vai segurar um facão, vai apoiar na mesa, vai botar a mão em alguma coisa. Então, geralmente, a ponta do dedo é a parte mais importante mesmo e é mais simples. Imagina você chegar para tirar um passaporte e ter que botar a mão inteira no scanner, antigamente, ainda mais tendo que meter tinta na tua mão, aquela tinta não sai de jeito nenhum, sabão nenhum tira aquela porcaria. Então, hoje em dia está muito mais fácil com o scanner. Mas a coleta para os dedos é muito mais fácil e vestígio em local de crime também. Tá? Então vamos seguir. O processo de identificação humana por meio das impressões digitais. Então, a datiloscopia é um subramo da papiloscopia. Então, já vou escrever para vocês aqui. Nós vimos que existe a papiloscopia, que é a ciência de processo de identificação humana por meio das papilas dérmicas, e nós temos aqui, as impressões digitais, né? Nós temos então a datiloscopia, a podoscopia, que é a do pé,
que pega as plantares, e nós temos a quiroscopia. A gente vai ver isso futuramente aí, mas só para adiantar para vocês. Quiroscopia vem, quiros, né, que vem de mão, quiromante. A quiromante é microscópica. A antropológica, que é para fins de estudo de origem de um povo, de uma raça, e clínica, para você saber, esse aqui foi um médico cubano, Israel Castellanos, ele pode até voltar para mim. Ele é responsável, já que a gente falou que existe uma... Pode voltar para mim, por favor? Essa clínica, lembra que eu falei para vocês a questão de pessoas com distúrbios neurológicos, ter um problema que se manifesta nas impressões digitais e na formação dos desenhos papilares? Mesma coisa que ele fez. Ele percebeu que as impressões digitais, de alguma maneira, manifestavam certos distúrbios neurológicos. Então existe a datiloscopia civil, que é para fins de registro mesmo, para manutenção de banco de dados de registro civil, como a gente vê aí nos institutos, nas Secretarias de Segurança Pública, institutos de identificação, Instituto Félix Pacheco, o pessoal do Detran está fazendo também. Mesmo o biométrico do eleitoral a gente pode enquadrar nessa situação aqui. O criminal, dependendo do tipo de crime, a gente vai ver na Lei 12.037, que dependendo dos tipos de crime, mas sobretudo o crime de lei do crime organizado e outros, a gente tem que fazer essa identificação criminal, de acordo com o artigo 6º lá do CPP. Então a gente faz esse banco de dados criminal, existe, e a antropológica é realmente aquela de estudos com base na antropologia forense, de determinação de raça, de origem, etc. Aí tem uns estudos aí que diz que que tem raça negroide tem mais verticilo, que o de raça caucasiana tem mais arco e presilha. A gente vai falar disso depois. E a albodatiloscopia, que é o último aqui embaixo. Pode retornar, por favor. Albo, de origem branco, né? Alvo também, albodatiloscopia. Linhas brancas nas impressões. Isso aqui, pessoal, é uma das formas de você conseguir excluir. Você não consegue também trazer aí exatidão, ou seja, incriminar alguém com base na albodatiloscopia. Linhas brancas nas impressões. Pode retornar. Vocês podem perceber que às vezes você entinta, ou às vezes até olhando o dedo, você vê que tem linhas que não tem nada a ver com a sua estrutura de desenho de linhas do seu dedo. Por quê? Muitas vezes é por estar com o dedo dobrado, pessoas com emagrecimento muito rápido também, pessoas que fazem, por exemplo, operação de redução de estômago, que emagrecem muito rapidamente, eles tendem a perder volume de carne realmente. E o que tem aqui? Geralmente formam essas linhas brancas. Quando você entinta, quando coloca o dedo, você vê que fica umas linhas brancas. Você pode pegar a carteira de identidade de vocês, aí vocês vão ver que não fica certinho, tudo quanto é desenho, arrumadinho, não. Eles ficam com umas linhas brancas ali no meio, que são as linhas albodatiloscópicas. Essas linhas albodatiloscópicas com que a albodatiloscopia estuda, servem para quê? Tem umas que ficam muito características ali, de determinados indivíduos. E fica, às vezes, em cima de um ponto característico que seria aquele ponto para você positivar alguém. Elas podem servir também de material de confronto. Então, a albodatiloscopia é isso. Então, nós temos diversos tipos de papiloscopia. Vocês viram que nós temos a poroscopia, a podoscopia, quiroscopia, datiloscopia e essa albodatiloscopia. Essa albodatiloscopia que é menos importante, mas a título de conhecimento para vocês, ela não tem aquela característica da perenidade e da imutabilidade. Então, ela não é um sistema de identificação. Ela é um subgrupo da datiloscopia, porém, ela não tem aquela fixidez de ser imutável,
de ser perene, então ela é criticada por isso, tá? Mas ela serve às vezes como meio de comparação, porque, por exemplo, você tem uma linha bem característica ali, ela tem um vinco que não é nem sulco nem crista, mas é um vinco que você tem no seu dedo. E esse vinco pode trazer o entintamento, fica um sinal característico ali. Bom, queria mostrar para vocês aqui, turma, só a título de conhecimento, pode retornar, essa parte aqui que é interessante desse datilograma que a gente viu anteriormente, essa parte central aqui. Vocês podem perceber como é que fica, lembra quando eu falei quando uma cicatriz ultrapassa os 2 milímetros e 3 milímetros aí do seu dedo e chega a fazer um corte. Vocês podem ver que esse item 14 aqui, ó, é uma cicatriz de corte. Ela ficou repuxada. Vocês podem perceber que está repuxado aqui no centro. Isso aqui é uma cicatriz. Ou seja, o corte atingiu muito provavelmente a derme de uma forma intensa. E aí a vascularização e a forma de cicatrização criou um reflexo na epiderme, gerando esse novo desenho. Quando acontece isso aqui, às vezes a gente recomenda até que faça uma nova identificação da pessoa, um novo prontuário civil de identificação. Pode retornar para mim, por favor. Agradeço a atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro, que a gente vai tratar dos tipos fundamentais da papiloscopia, que seria o arco, a presilha interna, presilha externa, verticilo, o tipo anômalo e o tipo cicatriz também. Além da amputação e outros tipos distintos. Mas geralmente são os 4 fundamentais, a gente vai aprender a identificá-los aí. Agradeço a atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.